Bem-vindos! Hoje a gente vai investigar um fenômeno muito brasileiro no mundo do PC Gamer, né? Aquela onda de PCs montados com peças um tanto inesperadas juntas. Tipo, processador de servidor Xeon com placa de vídeo RX 580 usada? Exatamente! Muita gente chamou de gambiarra, mas foi na verdade mais que isso. Foi quase um movimento que nasceu do que a gente pode chamar de tempestade perfeita. Foi uma convergência bem específica, né? De os três fatores principais, eu diria. Primeiro, aquele ciclo normal das empresas trocarem o hardware. Isso liberou um volume enorme de processadores Xeon usados bem baratos. Ah, sim, os data centers se atualizando. Isso. Segundo, o fim daquela febre de minerar criptomoedas com placa de vídeo. Principalmente depois do The Merge, do Ethereum, né? Aí o mercado foi inundado com RX 580 baratinha. Nossa, verdade. E o terceiro ponto, que eu acho que pegou muito aqui no Brasil, foi a questão econômica mesmo. O famoso custo Brasil, dólar alto, imposto. Ficou muito difícil comprar peça nova. Com certeza. Os preços subiram demais. Teve um período ali entre 2019 e 2020 que o preço médio de desktop subiu, sei lá, quase 70%. E as vendas caíram, claro. Exato, uma queda de mais de 12% nas vendas. Então, para muita gente, a escolha ficou meio: ou encarava um PC usado com seus riscos, ou simplesmente ficava sem PC para jogar, para trabalhar. Pois é, a alternativa se tornou viável, né? A possibilidade de ter acesso a um desempenho razoável por um preço baixo falou mais alto que o risco para muita gente. Então, a nossa missão hoje é justamente essa: desvendar como essas peças, que vieram basicamente do descarte das empresas e do fim da mineração, se tornaram a base para montar PCs acessíveis aqui. Vamos olhar os componentes, os riscos e, claro, o papel importantíssimo da comunidade online nisso tudo. Vamos lá. Começando pelo processador, o Xeon. Um modelo muito popular era o E5-2550V4, por exemplo. O que ele tinha de tão bom? O grande atrativo era a quantidade de núcleos e threads por um preço muito baixo. Tipo, 12 núcleos, 24 threads. Isso era ótimo para multitarefa e até para jogar e fazer stream ao mesmo tempo, coisa que um processador de entrada da época nem sonhava. Interessante isso do streaming. Mas, assim, tinha desvantagem, né? Qual era o lado ruim? Olha, o principal era o desempenho por núcleo, single thread. Geralmente era mais baixo que o de processadores para consumidor da mesma época. Isso afetava jogo mais antigo ou tarefa que não usa tantos núcleos, sabe? Entendi. E também, por ser arquitetura mais antiga, às vezes faltava alguma otimização, talvez patch de segurança, e o consumo de energia era alto. Mas, assim, o risco da CPU em si, baixo. São peças feitas para aguentar o tranco em servidor. Ok. E aí, para fazer par com esse Xeon, vinha a famosa RX 580, né? Especialmente a de 8 gigabytes. Com o fim da mineração, o preço despencou. Exato. E ela entregava aquele desempenho considerado bom o suficiente para a meta de muita gente. 1080p, 60 frames por segundo. E os 8 GB de VRAM ajudavam, né? Dava aquela sensação de estar mais preparado para o futuro, tecnicamente e até psicologicamente. Sim, com certeza. O risco aqui já era um pouco maior, considerado médio, talvez. Uma placa que rodou 24 horas por dia, 7 dias por semana minerando, bom, podia ter a vida útil um pouco reduzida. Problema de memória, ventoinha cansada. Faz sentido, mas o preço era tão baixo que muita gente topou a aposta. Exatamente. Tá, então a gente tem uma CPU de servidor, forte em multicore, com risco baixo, uma GPU pós-mineração com bom custo-benefício e risco médio. Qual era, então, o verdadeiro calcanhar de Aquiles desses kits? Sem dúvida nenhuma, as placas-mães. O desafio era pegar um processador de servidor com soquete LGA 20113 e colocar numa placa que coubesse num gabinete normal para uso doméstico. E aí entraram as placas chinesas, aquelas meio Frankenstein. Isso. Marcas como Machinist, Clisray, elas usavam um PCB novo, mas muitas vezes reaproveitavam chipsets de desktop bem antigos, tipo H81, B85, tirados de sucata mesmo. E uma BIOS toda modificada para fazer a mágica acontecer. Uma engenharia bem criativa, digamos. E o perigo aí era onde? O ponto mais crítico era a qualidade dos VRMs. São os reguladores de tensão que alimentam a CPU.
Como esses Xeons puxam bastante energia, né? Ah, claro. VRMs de baixa qualidade, que eram usados para cortar custo nessas placas baratinhas, podiam superaquecer. Isso levava a instabilidade, travamento ou até a queima da placa mesmo. O risco ali era alto, bem alto. Nossa, com tanto risco, principalmente na placa-mãe, como é que o pessoal teve coragem de montar esses PCs? Acho que a resposta está na comunidade online, né? Com certeza absoluta. O papel dos YouTubers brasileiros foi crucial. Eles importaram as peças, montaram os kits, fizeram teste de desempenho, de estresse, sabe? Sim, aqueles vídeos de benchmark rodando jogos. Isso. E criaram tutoriais, indicaram vendedores mais confiáveis lá no AliExpress. Eles foram os pioneiros, basicamente. Absorveram o risco inicial e deram a prova social que muita gente precisava para arriscar. Ver alguém mostrando que funcionava, que rodava os jogos populares por uma fração do preço de um PC oficial aqui, isso mudou o jogo para muita gente, né? Demais. E junto com os vídeos, os fóruns, Adrenaline, alguns subreddits, ali a discussão ia mais fundo. O pessoal trocava dica técnica, guia para modificar BIOS, como resolver problema X ou Y. E analisavam a qualidade dos VRMs de cada modelo de placa, né? Uma inteligência coletiva ali. Exato. Funcionou como um manual não oficial, ajudando todo mundo a entender melhor os riscos e como mitigar eles. Então, resumindo, para quem era esse tipo de PC? Basicamente para quem tinha um orçamento muito apertado e queria o máximo de desempenho por real. Seja para jogar em 1080p 60 ou para trabalho que usasse bem os vários núcleos do Xeon. Isso, a gente está falando de um custo por kit básico ali, CPU, placa-mãe e memória, na faixa de uns R$ 700, R$ 900, talvez. Isso em 2022, mais ou menos. Enquanto uma plataforma nova de entrada já ia para quase R$ 2.000 ou mais. Uma diferença brutal. Muito grande. Mas era uma máquina focada em desempenho por real, né? Não era para quem buscava, sei lá, estabilidade máxima, garantia, consumo baixo de energia ou facilidade para fazer upgrade depois. Era uma aposta calculada. Olhando para trás, então, esse fenômeno do kit Xeon foi quase um ato de empoderamento, né, do consumidor brasileiro driblando o mercado caro, usando a globalização, tipo o AliExpress, e o conhecimento que a comunidade gerou, a tal gambiarra como símbolo de engenhosidade. Exatamente. E mostra uma coisa interessante sobre tecnologia, como o fim do ciclo de vida de um hardware num lugar, servidores, mineração, pode de repente criar uma oportunidade e democratizar o acesso em outro, como o gaming. O que era para ser lixo eletrônico virou possibilidade. Uma transformação inesperada. Pois é. E fica a pergunta, né? Qual será a próxima tempestade perfeita? De onde vai vir o próximo hardware acessível de fontes que a gente nem imagina hoje? Uma ótima reflexão para a gente terminar. Esse foi o nosso Deep Dive de hoje. Obrigada pela companhia e até a próxima.